Olá, se você toma remédio para colesterol, pare de comer o seu pão de manhã até descobrir isso. Você já cortou a carne vermelha, tirou o ovo, largou a manteiga e o LDL colesterol, o colesterol ruim, simplesmente não desceu. Você faz tudo certinho, mas o colesterol continua lá, entupindo suas artérias em silêncio. E se eu te dissesse que o problema não é o que você tira do prato, mas o que você esquece de colocar? O Jornal Americano de Cardiologia provou: a alimentação certa derruba o LDL em até 30%. O mesmo efeito de uma estatina de dose baixa, sem comprimido. Mas quando você come o grão errado ou prepara ele errado, seu corpo armazena mais gordura nas artérias, mesmo comendo saudável. Hoje eu vou te entregar 5 grãos que desentopem artérias. O grão número 2 funciona como uma esponja magnética. Ele gruda no colesterol e arrasta para fora do corpo pelas fezes. E o número 1, um estudo que acabou de sair na Nature Communication 2026, uma das maiores revistas científicas do planeta, descobriu que suas bactérias intestinais transformam esse grão numa estatina natural. E o efeito, de apenas 2 dias, durou até 6 semanas. Presta atenção, no final eu vou revelar 3 alimentos saudáveis que estão entupindo suas artérias agora. E 2 remédios novos que estão revolucionando a cardiologia. Um deles é uma injeção a cada 6 meses. Fica até o final, esmaga o like, se inscreva no canal e me conta nos comentários qual foi o resultado do seu último exame de colesterol e de LDL. De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Esse vídeo é informativo. Usar esses grãos não anula a sua receita. Nunca jogue os seus remédios fora sem orientação médica. E é importante entender uma coisa que pouca gente sabe. O seu fígado é uma fábrica de colesterol. Ele produz 80% do colesterol que circula no seu sangue. 80%. Isso quer dizer que mesmo que você pare de comer gordura, o fígado continua despejando colesterol nas suas artérias. É como fechar a torneira do banheiro, mas deixar a mangueira do jardim ligada. E o perigo real não é só o entupimento lento. O que mata é quando uma placa, às vezes nem tão grande, se rompe de repente. É aí que forma um coágulo ali. E aí fecha a artéria. De uma hora para outra, muita gente infarta com menos de 50% de obstrução. Não é tamanho da placa, é instabilidade dela. O colesterol alto é o que deixa a placa instável. Agora, presta atenção. A meta do seu colesterol depende de você. Jovem saudável, LDL, abaixo de 130. Fuma, pressão alta, sedentário, abaixo de 100. Diabético, 50 anos, abaixo de 70. Tem placa ou botou stent, abaixo de 50. Então, se você tem stent e está se gabando que o LDL está 90, eu tenho uma notícia ruim. Você está fora da faixa. Suas placas estão crescendo. Você tem tijolo. E com tijolo, você cria uma parede. Mas existe uma fibra, a fibra solúvel, que faz com que nenhum remédio consegue sozinho. Ela entra no intestino, vira um gel denso, aprisiona o colesterol antes dele chegar ao sangue e obriga o fígado a parar de fabricar colesterol novo. Ataque duplo, torneira e mangueira. Vamos aos 5 grãos. Grão número 5, a quinoa. Quinoa não é uma comida de dieta, é um nanorobô biológico. Cada grãozinho libera fibras solúveis que agarram o colesterol no intestino. Uma rede de pesca dentro das suas artérias. Roberto, 58 anos, paciente meu, não tinha nenhuma placa, mas o colesterol dele sempre é alto. Falei pra ele, por que você não troca seu arroz branco por quinoa? 3 vezes na semana. 40 dias, o LDL despencou 18 pontos. Ele voltou e disse, André, pela primeira vez, meu colesterol entrou na faixa. Meu exame parece de um garoto, mas tem um segredo. A quinoa tem saponina, uma resina que irrita o intestino, te dá gases horríveis. Lavou antes de cozinhar, vira remédio. Não lavou, vira desconforto. Troca o arroz branco por quinoa 3 vezes na semana. Cozinha igual arroz, custo menos de R$3 por porção. Grão número 4, pipoca de panela. O milho de pipoca estourado na panela tem mais antioxidantes que muitas frutas. Os polifenóis varrem os radicais livres que oxidam o colesterol e formam as placas. Mas, se você usa pipoca de micro-ondas e está comendo, aquela gordura horrorosa em saquinho. Não é faxina, é vandalismo. O paciente meu trocou o pão de sal da tarde por 3 xícaras de pipoca com fio de azeite. Nada de micro-ondas, nada de manteiga, centavos por dia. É um lanche bem interessante. Grão número 3, amaranto. Eu já falei das sementes que deixam você mais forte. O amaranto é uma delas, né? O grão que 99% das pessoas nunca ouviram falar. Ele tem um composto raríssimo, esqualeno. Sabe o que o esqualeno faz? Vai direto no fígado, na fábrica do colesterol, e dispara de produzir LDL.
age numa via parecida com a estatina, um remédio de farmácia, mas sem dor muscular, sem cãibra, sem cansaço. Lembra que o fígado produz 80% do colesterol? Sem o amaranto, a fábrica continua a todo vapor. É como secar o chão com cano estourado. O amaranto fecha o registro. 2 colheres de sopa por dia. Pode ser na sopa, no mingau, misturado no arroz, ou mesmo no seu pão, se você fizer o pão caseiro. Até aqui, 3 armas. Mas os próximos 2 grãos mudam tudo. E depois deles, os 3 alimentos traidores que sabotam suas artérias. Grão número 2, cevada em grão. Pura matemática biológica. Cevada em grão, não da cerveja, por favor. Tem beta-glucano. Funciona como uma esponja magnética. Beta-glucano se liga aos ácidos biliares do intestino. Esses ácidos são feitos de colesterol. Ela agarra, arrasta, joga para fora do corpo pelas fezes. E a mágica? O fígado fica desesperado, precisa fabricar mais ácido biliar. De onde puxa a matéria-prima? Do colesterol que está flutuando no sangue. Resultado, o colesterol diminui na circulação. Não é truque, é bioquímica. Cevada em grão. Cozinhe como um arroz. 1 xícara por semana já faz diferença no seu exame de sangue. Grão número 1, o mais interessante, farelo de aveia. Aqui eu preciso contar algo que me deixou de queixo caído. Um estudo que acabou de sair em janeiro de 2026 no Nature Communications, eles mostraram o mecanismo real por trás do poder da aveia. Até agora a ciência falava, beta-glucana forma um gel e aprisiona o colesterol, certo? Mas é muito mais que isso. Os pesquisadores descobriram, quando você come aveia, suas bactérias intestinais transformam os compostos fenólicos da aveia, especialmente o ácido ferúlico, numa substância chamada ácido dihidroferúlico. E sabe o que faz essa substância? Ela inibe a HMG-CoA, a mesma enzima que a rosuvastatina ataca, a mesma que a atorvastatina ataca, a mesma que todas as estatinas atacam. Entendeu a dimensão? Suas bactérias pegam uma aveia e fabricam uma estatina natural dentro do seu corpo, sem comprimido, sem receita, sem efeito colateral. E tem mais. O estudo testou 2 grupos. Um comeu aveia em dose alta por 2 dias, o outro comeu dose moderada por 6 semanas. O grupo de 2 dias, LDL caiu 10%. O colesterol total caiu 8%. E o mais impressionante, 6 semanas depois de parar a aveia, o colesterol ainda estava abaixo do valor inicial. 2 dias de intervenção, 6 semanas de proteção. Como uma recarga no seu corpo. Isso não é novo, um médico alemão chamado Karl von Nuden já usava doses altas de aveia para tratar diabetes e colesterol em 1907. A ciência de 2026 provou que ele estava certo, 119 anos depois. Mas aqui está o erro assassino. 90% de vocês compram aveia instantânea ou farinha de aveia de caixinha. Isso não é a mesma coisa. É grão triturado, muitas vezes sem fibra, vira pico de glicose. Aumenta a gordura no fígado. A diferença, farinha de aveia é farinha. Farelo de aveia é remédio. A fibra e os compostos fenólicos que suas bactérias transformam em remédio estão no farelo. Compre farelo de aveia ou aveia em flocos grossos. Fuja da instantânea. 2 colheres de sopa de farelo por dia no iogurte, na fruta. Com água, o efeito começa em 48 horas e se acumula semana após semana. E se quiser protocolo turbo do estudo, faça 2 dias por mês comendo aveia nas 3 refeições. A cura da aveia de 1907 foi validada pela ciência de 2026. Quer turbinar ainda mais? Acrescente uma colher de psyllium na água antes do almoço e do jantar. Psyllium é uma fibra da casca de uma semente. Ela forma um gel tão viscoso no intestino que prende os sais biliares, como eu acabei de falar, e arrasta para fora das fezes. O resultado, o LDL cai. Uma meta-análise mostrou que adicionar psyllium à estatina equivale a dobrar a dose do remédio, sem trocar o comprimido. E diferente de outras fibras, o psyllium quase não dá gases. Combinado com o farelo de aveia, é artilharia dupla. Quais são os 3 traidores? Começando pelo traidor número 3, óleo de coco. Mas doutor, óleo de coco é saudável, né? Protege contra Alzheimer. A evidência científica não apoia isso. O óleo de coco tem 85% de gordura saturada. Mais que a banha de porco. E nenhum estudo de qualidade provou benefício cardiovascular ou cerebral. Pior, tem estudo que mostrou que aumenta a gordura no fígado muito mais rápido que outros óleos. E também ele pode aumentar seu colesterol. Prefira azeite de oliva extra virgem. Simples assim. Traidor número 2, pão francês e também o biscoito de pacote. Você come no café achando que é inofensivo. Carboidrato refinado chega no fígado e vira gordura. Vai direto para as artérias. É o oposto do farelo da aveia. Um constrói, o outro destrói. Troque o pão por farelo no iogurte.
Uma mudança, resultado absurdo. Traidor número 1, carnes processadas, bacon, salsicha, linguiça, presunto, alto teor de sódio, nitrato, gordura saturada. A OMS classifica como carcinogênico grupo 1, mesmo grupo de cigarro. Você não fumaria junto com o café da manhã, mas come 2 pedaços de bacon toda semana achando que tá bem. Não tá. Vamos recapitular a estratégia de desentupimento. Colocar no prato quinoa no lugar do arroz, 3 vezes por semana, pipoca na panela no lanche, amaranto, que fecha a fábrica do fígado, cevada, esponja, que joga seu colesterol no vaso sanitário, e farelo da aveia, a máquina que suas bactérias transformam em estatina. Também o psyllium, né, o gel que prende e arrasta. Retirado do prato, óleo de coco, pão branco, carnes processadas. O protocolo inteiro custa menos de R$25 por mês. Compare com o preço de um cirurgião cardíaco, que vai fazer pontes de safena. Agora, preciso ser honesto. Os grãos são poderosos, podem derrubar até 30% do colesterol, mas para algumas pessoas não basta. Tem genética. O fígado produz muito colesterol. Aí a gente precisa de remédio. E não tem vergonha nenhuma nisso. Eu sei que muita gente tem medo de estatina. Todo dia chega paciente que fala: doutor, eu vi que estatina causa Alzheimer. Mentira. A maior meta-análise já feita sobre o tema, publicada em 2025 na Alzheimer's and Dementia, analisou 55 estudos com mais de 7 milhões de pacientes. 7 milhões. Resultado, quem toma estatina tem 14% menos risco de demência. Menos. Alzheimer caiu 18%. E a rosuvastatina, que é uma das mais prescritas no Brasil, foi a que mais protegeu o cérebro. Quem usa mais de 3 anos, o risco de demência caiu 63%. O link está na descrição. Mas tem gente que não tolera estatina. É outra coisa, não tem medo. Não tolerar, tem dor muscular, tem muita cãibra. São efeitos reais. E até pouco tempo não tinha muita alternativa. Mas tem um remédio novo, o Nustendi. Chegou no Brasil há menos de um ano, que é o ácido bempedóico mais o ezetimiba num único comprimido. O ácido bempedóico age no fígado, parecido com a estatina, mas a via é diferente. O ezetimiba bloqueia a absorção no intestino, então ataque duplo. E o mais importante, não causa dor muscular. Se você não tolera estatina, pergunta ao seu médico sobre o Nustendi. E agora a revolução, os inibidores de PCSK9. Imagina que seu sangue tem halos. Esses halos sugam o colesterol ruim para fora da circulação. Mas existe uma proteína, a PCSK9, que entope os halos. Esses remédios desligam a proteína. Os halos desentopem, o colesterol despenca até 50%. No Brasil, temos 2 opções. O Repata, que é uma injeção mais velha, uma injeção a cada 15 dias, funciona muito bem. Uma canetinha que nem a do Ozempic, subcutânea, você aplica em casa. Já tem anos de estudos provando que reduz infarto e AVC. E também temos o Cibrava, que também é uma grande novidade. Uma injeção a cada 6 meses. 6 meses, você toma, esquece o colesterol, fica controlado. É um RNA que silencia a produção de PCSK9, direto no fígado. São para quem tem risco alto, quem já teve infarto, AVC, tem stent, tem muita placa, não consegue parar a progressão das placas. E mesmo com estatina e ezetimiba, o colesterol não chega na meta. São caros, mas alguns planos de saúde, pouquíssimos, já cobrem. Converse com o seu cardiologista. E o futuro? Segura que vem bomba. Primeiro, já existe, em fase 3, um comprimido inibidor PCSK9, chamado Enlicitide. Uma pílula por dia que derrubou o LDL, que é o colesterol ruim, em 58% num estudo publicado no JAMA. Sem injeção, sem agulha, comprimido. Em breve pode chegar ao Brasil. E segundo, que parece ficção científica, nos Estados Unidos testaram uma terapia de edição genética com CRISPR. Uma única infusão na veia. Ela edita o DNA do seu fígado e desliga um gene que causa colesterol alto. O LDL caiu 50% e os triglicerídeos caíram 55%. O efeito é para sempre. Uma vez na vida. Publicado no New England Journal of Medicine, a revista mais importante da medicina atual. Ainda fase 1, vai demorar, mas a direção é clara. Estamos caminhando para um mundo onde o colesterol alto pode ser curado com uma única aplicação. Enquanto isso não chega, você tem os 5 grãos, o psyllium, o Nustendi, o Repata, o Cibrava. Não tem desculpa para ficar com a artéria entupida. Agora, eu preciso ser muito claro. Se o seu médico prescreveu estatina, ezetimiba, outro remédio para colesterol, tome. E eu não estou dizendo para você trocar remédio por grão. Estou dizendo para combinar os dois. Alimentação, mais remédio, artérias mais limpas. Alimentação sem remédio, quando você precisa, é uma roleta russa para o coração. Não seja a pessoa que descobre que precisava do remédio lá na mesa de cirurgia.
você acabou de receber o mapa completo para o seu coração. Os 5 grãos que desentopem, psyllium que turbina, os 3 traidores que entopem, a ciência de 2026 provando que suas bactérias transformam aveia em remédio. Os remédios novos e o futuro da edição genética. Agora que você sabe quais grãos colocar no prato, precisa saber os 7 sinais de um infarto silencioso. O vídeo terminou, mas o seu papel nesse canal começa agora. Você gostou do vídeo? Gostou do tema? Conhece alguém que já passou por essa situação? Me diz aí nos comentários. Sobre quais temas você gostaria que eu reagisse e comentasse um pouco para vocês? Me diz também. E antes de sair, me ajuda, não se esquece. Deixe seu like e compartilha com todas as pessoas que você sabe que gostaria do meu conteúdo. E para mais esse tipo de conteúdo sobre gastroenterologia e nutrição, só se inscrever aqui e me seguir nas redes sociais. Eu sou Matheus Perigiani e vou ficando por aqui. Muito obrigado.